dia, irmãos. Estão tudo bem? Acho que eu vou pegar uma pausa atrás. Espero que todos estejam bem. Semana que vem nós nos reunimos com a igreja para poder celebrarmos ao Senhor. E é sempre maravilhoso estarmos juntos e cantarmos louvores a Deus, exaltarmos o nome de Deus. Maravilhoso perceber a igreja pela qual o próprio Deus deu o seu filho para morrer por ela, celebrar esse Deus maravilhoso. Então, é muito bom estar aqui nesse local, nesse dia que não é meu, que não é seu, mas que é o dia do Senhor. Alegremos e regozijemos. Bom, estamos seguindo a série Guias de Sobrevivência, Exposições em Tessalonicenses. Já tivemos um primeiro sermão há 2 domingos atrás, contextualizando, falando que Paulo esteve ali na cidade de Tessalônica durante um período muito de tempo e vimos a forma como aquelas pessoas ali da cidade receberam o Evangelho, a forma como eles responderam com fé ao Evangelho. E Paulo ele vai evidenciar através de algumas coisas que aquelas pessoas respondiam algumas coisas que eles demonstravam a partir da fé que eles começaram a professar em Cristo Jesus. Nós vimos isso no primeiro sermão. Paulo vai falar de algumas qualidades deles ali, a forma como o Evangelho chegou e como eles responderam a esse Evangelho. Mesmo Paulo tendo ficado um pouco tempo ali naquela cidade. Semana passada, Paulo vai fazer uma espécie de defesa. Ele vai falar da luta que ele teve para poder conseguir apresentar o Evangelho para as pessoas, mas ele também demonstra, através dessa defesa, um zelo, um cuidado, um carinho, um amor por aqueles irmãos muito grandes. Te convido a dar um pulinho lá no YouTube depois, se você não assistiu o primeiro, dê o segundo sermão, para que você compreenda bem o que está acontecendo aqui nessa igreja, nessa jovem igreja que havia surgido ali na cidade de Tessalônica. Hoje eu quero começar, nós vamos falar hoje, fazendo uma pergunta para você. A pergunta é a seguinte: que igreja nós queremos ser? Que igreja nós queremos ser? Por vezes nós achamos que somos igreja porque cumprimos compromissos de agenda, cumprimos compromissos litúrgicos, cumprimos os eventos da igreja. Isso tudo é muito legal. Nós estamos hoje aqui, fazendo exatamente isso. Mas será que isso indica o fato de eu cumprir alguns compromissos? Será que isso indica que realmente eu sou a igreja de Cristo? Essa é uma pergunta para a gente poder pensar. Ir à igreja não significa necessariamente que nós somos a igreja de Cristo. Mas eu sei que alguém pode ser que pense assim: se eu vou à igreja, por isso eu faço parte da igreja de Cristo. E essa pergunta é importante para a gente poder refletir. Nós vamos mostrar hoje, não todas, mas pelo menos algumas características ou algumas evidências, algumas marcas da igreja de Cristo, que é muito mais do que cumprir uma agenda, cumprir um compromisso, estar presente. Essas marcas, essas características, elas vão muito além disso. Estar presente, estarmos juntos é uma consequência de algo que veio ao nosso corpo e mudou a nossa vida. Nós vamos ver essas características, essas marcas, pelo menos algumas delas, nessa igreja que acabava de surgir ali na cidade de Tessalônica. Então, eu te convido a abrir a Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 20. 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 20. Como sempre, eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler esse texto e vamos citá-los mais algumas vezes durante a nossa conversa aqui. Como de costume, como você já sabe também, vamos citar outros textos da Bíblia, para você, se você quiser acompanhar e conferir, eu acho que vale a pena também.
texto será projetado na versão NVI, mas você pode acompanhar na sua versão. Vamos ler a palavra de Deus? Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também os perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Desta forma, continuam acumulando seus pecados, sobre eles finalmente veio a ira. Nós, porém, irmãos, privado da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamos-nos ainda mais para vê-los pessoalmente pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vida? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Vamos orar? Feche seus olhos. Nós estamos diante da tua palavra e suplicamos ao Senhor. O Senhor, por favor, nos fale de modo muito especial. Fale aos nossos corações, e que essa palavra seja algo prático, se torne algo prático na nossa vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, mais uma vez, eu disse, se não me engano, no primeiro sermão dessa série, que Paulo, durante essa carta, inclusive a outra carta, algumas vezes ele vai agradecer a Deus pela vida dos Tessalonicenses. Eles receberam a palavra de Deus através dos homens, no caso através de Paulo e Silas, mas a aceitaram como ela verdadeiramente é, a palavra de Deus. Da pregação da mensagem, agora Paulo ele se volta para a forma como aquelas pessoas receberam essa mensagem. Então, em primeiro lugar, a gente vê que a igreja de Tessalônica foi uma igreja que creu. Está no versículo 13. Inclusive, esse versículo, apenas esse versículo, tem muita informação importante para a gente. Eu queria dividir ele pelo menos em 4 partes, para a gente compreender como eles receberam essa palavra, a forma como eles receberam essa palavra. O versículo começa dizendo: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, Paulo ele era o portador dessa mensagem. Paulo e Silas eles estão ministrando essa mensagem que não é deles, é a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Isso significa também, meus irmãos, que nós somos portadores dessa mensagem. Deus, em sua soberana vontade, determinou que a sua palavra seria levada pela sua igreja. Essa é a nossa missão. Eles receberam a palavra de nossa parte, diz Paulo. O que acontece quando nós levamos a palavra e a entregamos? A gente não sabe o que vai acontecer, mas Deus sabe. Nós somos portadores dessa mensagem. Eles receberam da parte de Paulo e Silas uma mensagem que não era deles, mas a mensagem, a palavra do próprio Deus. Isso me faz lembrar a parábola do semeador, que é registrada ali em Mateus 13, quando uma pessoa sai para semear e as sementes vão caindo ao longo do caminho. E ela cai, a primeira leva de semente cai à beira do caminho, outra cai no terreno pedregoso, outra parte das sementes cai em meio a espinhos. E cada situação ali vai tratar uma situação específica. A gente percebe que ao longo desses lugares que caíram essas sementes, as coisas não vão para frente. As sementes foram colocadas nesse lugar, elas caíram nesses lugares e vão ter reações específicas, mas elas não germinam como deveriam germinar.
Mas vai dizer o texto lá em Mateus 13 que uma parte dessas sementes cai numa terra boa. E essas sementes caíram em terra boa. Teve uma boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um, conforme vai dizer o texto lá. Se somos a igreja de Cristo, nós devemos espalhar essa mensagem. Se somos a igreja de Cristo, nós precisamos espalhar essa palavra que não é nossa, mas é do próprio Deus. Como vimos na parábola, nem em todo lugar a semente vai germinar. Nem sempre vai cair em terra boa, mas se cair em terra boa, essa palavra vai germinar. E é exatamente o que aconteceu ali aos Tessalonicenses. O texto diz, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, o texto segue, vocês a aceitaram. A semente, meus irmãos, a palavra de Deus caiu em terra boa e os Tessalonicenses aceitaram. Ou seja, eles ouviram a palavra de Deus através de Paulo e Silas e creram. A fé vem pelo ouvir, meus irmãos, e ouvir a palavra de Deus. É exatamente o que fala Paulo lá no livro de Romanos, capítulo 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Eles aceitaram, eles ouviram a palavra, eles aceitaram, e o texto segue, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus. Meus irmãos, esse livro não é qualquer livro, essa palavra é a revelação do próprio Deus para todos que creem, para todos que ainda não de creem. Essa palavra, da qual nós somos os portadores, age na vida daqueles que Deus quer salvar com poder e graça, e isso é maravilhoso. Às vezes nós levamos essa palavra e nem sabemos qual é o resultado daquilo. Às vezes nós falamos da palavra de Deus para alguém que a gente gosta, para alguém que a gente ama. Às vezes nós falamos da palavra de Deus no nosso trabalho, onde a gente estuda, e a gente nem vai saber qual foi o desdobramento daquilo, porque isso não cabe a nós, cabe ao Senhor. Se a terra é boa ou não, eu não sei, mas o que eu preciso fazer é levar essa mensagem. Carregamos uma mensagem, meus irmãos, que não é nossa, mas é de Deus. Como nós vimos semana passada, nós somos despenseiros, encarregados, administradores desta palavra. Essa é a palavra de Deus, meus irmãos. Ela é santa, ela é pura e ela é perfeita, como diz o Salmo 19, 7 a 9. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. O salmista está falando sobre a palavra de Deus. Salmo 119 vai dizer que essa palavra é luz para o meu caminho. Não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua, no final do versículo vai dizer, que atua com eficácia em vocês, os que creem. O que Paulo está dizendo aqui é que a palavra de Deus, ela cumpre o seu propósito na vida daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Uma comprovação disso, uma evidência disso, está lá em Isaías 55:11, diz o seguinte: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela atua com eficácia onde Deus quer. Paulo também dizendo para Timóteo, falando sobre essa palavra, conversando ali com o seu filho na fé, Timóteo, ele vai dizer em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então nós vimos que a igreja de Tessalônica foi uma igreja que creu nessa palavra. Não foi uma palavra qualquer, não foi uma palavra do homem, mas uma palavra transmitida pelo homem, sendo uma palavra do próprio Deus. Em segundo lugar, a igreja de Tessalônica também foi uma igreja que sofreu. Está registrado nos versículos 14 a 16. Paulo, antes, no capítulo 1, versículo 6,
ele já tinha dito que aqueles irmãos eram imitadores deles, de Silas, e de Cristo, e que apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria. Ele já tinha sinalizado aqui que eles tinham recebido essa mensagem, essa palavra. O que ele diz aqui no capítulo 1 é que mesmo em meio a sofrimento, eles receberam a palavra com alegria. Agora, nesse trecho de 14 a 16, do capítulo 2, ele vai dizer que eles são imitadores das igrejas da Judéia, e ele explica como. As igrejas da Judéia, compostas por judeus convertidos, sofriam perseguições dos próprios judeus, dos seus próprios conterrâneos, que vai dizer o texto, que mataram Jesus e os profetas e perseguiram o apóstolo Paulo. Vimos que Paulo, meus irmãos, que era judeu, foi perseguido quando ele estava em Tessalônica. Nós citamos isso também no primeiro sermão, lá em Atos 17, que vai dizer que alguns judeus invejosos chegaram e começaram a perseguir Paulo ali. Ele teve que sair correndo e teve que ir para a Bereia. O texto de Atos 17 vai dizer isso. E qual era o sentimento de Paulo, meus irmãos, diante do fato dele estar sendo perseguido, maltratado, açoitado pelos seus próprios conterrâneos? Ele faz uma oração mandando descer fogo do céu. Ele faz uma oração a Deus pedindo para aniquilar os seus inimigos, que era o seu próprio povo, aqueles que o perseguiam. Olha o que ele diz em Romanos 9, no início desse capítulo. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Olha o sentimento que Paulo tem com seus conterrâneos, muitos daqueles que perseguiam, maltratavam. Pois eu desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. No próximo capítulo, ele vai dizer o seguinte, capítulo 10, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Mesmo sendo perseguidos pelos seus compatriotas, Paulo desejava que eles fossem salvos. E o que está dizendo aqui no texto que nós lemos é que o povo de Tessalônica, aqueles gentios convertidos, gentios são todos aqueles que não eram judeus, estavam sofrendo, estava sendo perseguido pelos seus próprios conterrâneos ali, o próprio povo que habitava ali na cidade de Tessalônica. Diante de todo o seu ministério, Jesus Cristo também ele foi perseguido e rejeitado pelos judeus, os seus conterrâneos. O povo que conhecia a lei desprezou e perseguiu aquele a qual toda a lei apontava, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Tem um texto muito interessante que fala um pouco sobre isso. João 1, capítulo 1, versículo 11, vai dizer que veio para o que era seu, ou seja, Jesus veio para o seu povo, mas os seus não o receberam. O seu próprio povo o rejeitou. Não só isso, mas também perseguiu Jesus até que ele fosse entregue à morte. Aquele povo, eles estavam diante do próprio verbo vivo, da materialização da própria palavra. João fala sobre isso. No início era a palavra se referindo a Jesus. Aquele povo estava diante do próprio Cristo, mas não receberam e ainda perseguiram a Jesus. O que o próprio Cristo nos manda fazer com aqueles que nos perseguem? Matar os nossos inimigos, obter a vitória e cantar sabor de mel. O que Jesus nos orienta para fazer com aquelas pessoas que nos perseguem? Mateus 5,44 responde isso. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Paulo vai evidenciar que aquela igreja estava sofrendo por causa dos seus próprios conterrâneos, pelos seus próprios irmãos ali da cidade de Tessalônica. E o que nós devemos fazer com os nossos inimigos, com aquelas pessoas que nos perseguem? Devemos orar por eles. É essa a orientação da palavra de Deus para mim e para você, meus irmãos.
Porque a igreja de Cristo, ela sofre perseguição ainda hoje. Podemos até não sofrer uma perseguição física, mas sofremos uma perseguição ideológica, por exemplo, por expressarmos os nossos valores à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, sobre temas sensíveis da nossa sociedade. Experimenta falar sobre alguma coisa sensível da nossa sociedade, expressar sua opinião à luz da palavra para ver o que vai acontecer com você. E esse é um tipo de perseguição. Nós não temos hoje, meus irmãos, uma perseguição física, hoje no Brasil. Nós temos muitos irmãos ao redor do mundo todo que sofrem até hoje uma perseguição física por professarem a fé em Jesus Cristo. Nós também sofremos perseguição. É uma perseguição diferente, uma perseguição ideológica. Quando a gente omite a nossa opinião à luz da palavra, experimenta fazer isso, para vocês verem o que vai acontecer. E essa perseguição ela vai se disseminar no trabalho, na escola, entre os nossos parentes, nas redes sociais, combinado, né? Rede social, e por aí vai. E essa perseguição, por vezes, acontece até por aqueles que se dizem ser cristãos, da qual a palavra, para eles, já não faz tanto sentido mais, ou precisa mudar alguma coisa da palavra. Precisa ser atualizado, como diz, ou como dizem, porque não é bem mais assim. E aí você expressa a sua opinião à luz da palavra, que a palavra é a mesma ontem, é a mesma hoje, e é a mesma eternamente. Ela não muda. Ela não muda por causa da cultura. Porque os tempos são diferentes, a palavra continua sendo a palavra de Deus. E quando a gente omite alguma expressão, alguma ideia, muitas vezes nós somos execrados. Devemos orar por aqueles que nos perseguem, meus irmãos, por aqueles, para que eles também sejam alcançados pela graça da qual nós também fomos alcançados, nos salvos. O próprio apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja, e ele foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. O texto vai dizer que aqueles que perseguiam a igreja, eles se agradavam a Deus e se esforçavam para impedir que outras pessoas fossem salvas. O texto vai dizer, a igreja de Cristo, meus irmãos, ela vai sofrer perseguição. Então faça o que precisa ser feito. Viva uma vida de acordo com a palavra de Deus. Ore pelas pessoas que te perseguem. O próprio Deus vai cuidar de todo isso. Precisamos crer nisso. A igreja de Tessalônica também foi uma igreja amada. Versículo 17, versículo 20. Paulo ele havia ficado pouco tempo lá na cidade de Tessalônica. Nós já explicamos sobre isso. Ele não queria que aqueles irmãos pensassem que ele tinha nos abandonado ali. Ele teve que sair correndo dali por causa daqueles dos próprios judeus, né? Deixa eu dizer que eram judeus invejosos. E ele não queria que aqueles novos cristãos, os seus novos filhos da fé, pensassem que o apóstolo tinha abandonado a eles. Ele sentia muita saudade daqueles irmãos. O texto vai dizer sobre isso. Interessante que ele começa dizendo uma palavra muito importante que vai mostrar, que vai demonstrar o quanto ele se importava com eles, o quanto ele amava aquele povo. O texto diz que ele foi privado, acompanha a sua Bíblia, versículo 17, que ele foi privado da companhia deles. E essa palavra, ela é bem mais traduzida, essa palavra privado, por orfanato, que indica uma separação de pais e filhos, ou vice-versa. Você que é pai e mãe, tenta imaginar, assim, apenas por alguns segundos, você estar separado, ser separado dos seus filhos. É uma dor terrível. E o que o texto vai dizer é exatamente isso. Paulo sofria por causa dessa separação. Paulo demonstra aqui, meus irmãos, toda a sua dor por estar separado do que ele chama seus filhos da fé, a quem ele tanto amava.
Nesse mesmo capítulo, semana passada, ele vai se comparar a uma mãe que cuida dos seus próprios filhos, versículo 7, nesse mesmo capítulo 2, e que tratou cada um como um pai trata seus filhos, versículo 11 desse mesmo capítulo 2. Paulo, ele foi repentinamente separado dos seus novos filhos da fé. E ele está sentindo essa dor da separação, ele sente saudade, ele ama profundamente aqueles irmãos. E ele continua, privado da companhia de vocês, por breve tempo em pessoa, mas não no coração. Em outras versões, essa parte em pessoa, mas não no coração, vai ser traduzida por longe dos olhos, mas perto do coração. É como se ele dissesse: eu não posso vê-los, eu não estou podendo ver vocês agora, mas vocês estão no meu coração, longe dos olhos, mas perto do coração. Paulo amava profundamente aquela igreja. Os mais antigos talvez vão se lembrar de um trecho de um sertanejo antigo, tipo um bolero, gravado por Léo Canhoto, seu xará, Léo Canhoto e Robertinho. Longe dos olhos, mas perto do coração. 1972, não é do meu tempo. Não é do meu tempo, eu pesquisei isso aqui para saber. Né? Mas essa expressão, longe dos olhos, mas perto do coração, foi usada para poder inspirar corações apaixonados. Paulo aí inspirando canções de amor. Mas esse era o sentimento do apóstolo. Na carta que ele envia, através de Timóteo, ele quer expressar exatamente isso. Olha, eu não estou com vocês aí, eu não estou vendo vocês, mas vocês estão no meu coração. Paulo segue dizendo que queria vê-los pessoalmente pela saudade que ele estava daqueles irmãos. Tentou visitá-los mais de uma vez, mas vai dizer o texto que Satanás o impediu. E essa palavra impedir aqui quer dizer colocar barreiras, ou seja, Satanás colocou barreiras no caminho para que o apóstolo Paulo não fosse visitar, não fosse ver novamente os seus filhos na fé. Nós estamos aqui diante de uma, pode ser chamado hoje de uma batalha espiritual. Satanás barrou o caminho e Paulo não conseguiu retornar a Tessalônica. O que Paulo faz aqui, meus irmãos? Essa é uma coisa interessante. Ele afirmou que Satanás barrou o caminho, Satanás está colocando barreiras. Há quem acredite que Paulo esteja até se referindo àqueles judeus invejosos lá, que estavam querendo perseguir, não estavam querendo deixar ele entrar lá, estavam querendo. Não, isso não é comprovado, mas há quem acredite. Mas o interessante aqui é que Paulo não vai decretar a queda dessa barreira. Você já viu pessoas que oram decretando para Deus? Eu decreto a vitória. Eu decreto isso, eu decreto aquilo. Senhor, eu decreto. Paulo não faz isso aqui. Ele também não repreendeu Satanás, né? Amarrado em nome de Jesus. Sai para lá, quebra essa barreira. Ele também não repreendeu Satanás. Ele não foi, meus irmãos, para o monte orar. E aqui nada contra orar no monte. O problema é o poder que nós atribuímos ao fato de irmos orar no monte. Acharmos que orar no monte nos dá mais poder do que orar no silêncio da nossa casa. Paulo também não fez isso, deixa eu subir no monte, porque a oração lá é mais poderosa, as barreiras vão cair. Paulo também não faz isso. Ele também não faz uma campanha de 7 dias de oração. Ele não compra algum objeto para que aquela barreira fosse quebrada. Estou falando de coisa estranha? Estou falando de coisas que nós não vemos hoje? O verdadeiro evangelho nos liberta dessas coisas. É importante a gente crer nisso. Então, o que ele faz, meus irmãos, para poder quebrar essa barreira? O que ele faz para poder quebrar a barreira que Satanás estava colocando, impedindo que ele fosse ver aqueles irmãos? Ele faz algo simples e pragmático. Ele simplesmente eu não posso ir. Ele sabe, envia de
É claro que ele queria estar pessoalmente, ele estava preocupado com o que aqueles irmãos estavam pensando. Paulo nos abandonou, Paulo pregou o evangelho para nós e foi embora, nunca mais vai voltar, ele nos abandonou. Paulo não queria deixar essa impressão, Paulo queria afirmar que eles eram muito amados por ele, que ele queria estar com eles, mas ele não estava conseguindo. Então, simplesmente, no meio do que nós podemos chamar hoje uma batalha espiritual, ele simplesmente envia Timóteo e resolve o problema. Talvez não como ele gostaria, mas de uma forma eficaz. E aqui fica uma lição para nós, meus irmãos. Muita coisa da vida cristã é resolvida com bom senso e com coisas simples e práticas. Inclusive, uma batalha espiritual. Por vezes nós queremos ser muito místicos com relação a isso, quase esotéricos, quando se fala em batalha espiritual. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que nós não devemos orar e buscar o Senhor, pelo contrário. Claro que nós precisamos fazer isso, mas nós precisamos, a partir dessas práticas espirituais, perceber que Deus nos dá soluções simples e práticas para que nós possamos avançar, para que as coisas possam acontecer, para que a vontade dele se cumpra na nossa vida. Não é para deixar de buscar o Senhor. Claro que nós temos que buscar o Senhor. Temos que orar, temos que ler sua palavra, mas a partir disso, perceber que Deus está nos conduzindo. Por que Paulo queria tanto rever aqueles irmãos? A resposta ele dá no versículo 19. Eles eram a alegria, a glória e a coroa do apóstolo Paulo. Paulo amava a igreja de Cristo. E eu te pergunto, você ama a igreja de Cristo? Eu disse no sermão de semana passada que Paulo tem um cuidado pastoral com aqueles irmãos. Um cuidado de pai, zeloso, gentil, cuidadoso. Um pastor cuida do seu irmão, um pastor cuida das suas ovelhas. E qual é a alegria, meus irmãos? A glória e a coroa do ministério pastoral. É ver a igreja aos pés de Cristo. Nós cantamos isso há pouco. A alegria de Paulo e a alegria de qualquer ministério pastoral é ver a igreja do Senhor aos pés de Cristo. É ver a igreja escolher a melhor parte, como fez Maria em detrimento a Marta. Diante de Jesus, Marta ficou desesperada, tem que arrumar casa, tem que fazer comida, está faltando coisa, não tem água, tem que fazer um suco, tem que varrer aqui, tem que limpar, tem que lavar o banheiro. E Maria apenas ficou aos pés de Jesus. E Jesus disse que ela escolheu a melhor parte. Essa era a alegria de Paulo. Ver a igreja de Cristo escolher a melhor parte. É ver a igreja crescendo no conhecimento do Senhor, como Oséias fala no capítulo 6, versículo 3. Conheçamos o Senhor e esforcemos no conhecer. É ver a igreja cada vez mais amando ao Senhor. E é ver a igreja cada vez mais amando uns aos outros. Meus irmãos, essa tem sido diariamente a minha oração para a nossa igreja. Que a gente se aproxime mais de Deus, que a gente ame mais o Senhor, que a gente ame mais uns aos outros. Quero chamar a dona à frente. Quero concluir. Versículo 19 e 20 diz o seguinte: pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vida? Então são vocês, de fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Interessante, vocês observaram, Paulo está terminando esse capítulo 2 e ele vai dizer que ele vai fazer menção à vinda do Senhor. Vocês são a nossa alegria, coroa, que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda. Você está com sua Bíblia aberta? Essa questão da vinda do Senhor é algo precioso para Paulo e é um tema que Paulo vai tratar com aqueles irmãos. A esperança da vinda do Senhor.
em todos os capítulos de Tessalonicenses, os 5 capítulos da primeira carta, ele termina falando sobre a vida do Senhor. Observe na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus o seu filho. Nós acabamos de ler agora no versículo 2. Em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus, na sua vinda. Falando sobre a vinda de Cristo. Capítulo 3, lá no finalzinho, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Capítulo 4, lá no versículo 17, lá no finalzinho. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor dos ares. Capítulo 5, versículo 23, a parte final do capítulo 23. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, estarmos juntos, como irmãos que somos, como igreja de Cristo, participarmos juntos da vinda do Senhor, como diz a propaganda da Mastercard, não tem preço. Aliás, tem um preço sim, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E foi um alto preço, um preço impagável para mim e para você. Eu não posso aplacar a ira do meu pecado diante de Deus, mas Jesus pode. Eu não posso me tornar justo pelo que faço, mas pelo que Cristo fez. Eu sou justificado. Quando Deus olha para mim, Ele enxerga o que Cristo fez, e por isso eu sou justificado por causa dele. Hoje eu posso viver, porque um dia Jesus morreu em meu lugar. Um dia eu estarei no céu, porque Cristo ressuscitou nesse dia e voltará para me buscar. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. E eu te pergunto, você crê nessa mensagem? Você crê no Evangelho? Eu não conheço todas as pessoas aqui. E pode ser que você hoje esteja diante dessa possibilidade de crer no Evangelho. Crer no Senhor Jesus Cristo. Eu havia citado o texto de João 1,11, que diz que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A continuação desse versículo é extraordinária. O texto diz que ele veio para o que era seu, ele veio para o seu povo, mas o seu próprio povo não recebeu a Cristo. Aí no versículo 12 e 13, a continuação vai dizer o seguinte: contudo, aos que o receberam, e aí quando diz isso aqui, eu me transporto diretamente no texto que nós lemos hoje. O versículo 13 vai dizer que eles receberam a palavra. Esse texto que João é assim: mas contudo, aos que receberam, os Tessalonicenses que receberam, eu e você que recebemos essa palavra, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nós nascemos de novo, nascemos do Senhor. Nós nascemos de novo porque nós pertencemos a Ele e vivemos hoje em novidade de vida. E eu te pergunto mais uma vez: que igreja você quer ser? Nós vimos aqui algumas marcas que são importantes da igreja de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo, salvos em Cristo Jesus. Eu espero que você queira ser uma igreja que crê. Não crê em qualquer palavra, mas a palavra de Deus. Uma palavra que é eficaz na vida de todo cristão. E porque você vai crer nessa palavra, muitas vezes, que é uma palavra contracultural, muitas vezes vai contra a nossa cultura, eu e você, se somos igrejas de Deus, vamos ser uma igreja que sofre perseguição. Uma igreja que sofre perseguição por professar a fé em Cristo Jesus. Mas que também é uma igreja amada. Ao mesmo tempo que amamos a igreja, nós somos amados pelo dono da igreja, o Senhor Jesus Cristo.
Por isso nós somos felizes, porque somos a igreja de Cristo. Que igreja você quer ser? A igreja verdadeira, a igreja de Cristo. Pertencemos a Ele. Que possamos responder a palavra dele cantando, porque ele vive feliz, pois sou Jesus. E já desfruto, gozo da noite. Sou com Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva a glória dos céus. Canta minha alma, canta o Senhor. Rende-lhe sempre, ardente. Possamos responder essa palavra cantando. Pertencemos ao Senhor, somos a igreja e Deus nos abençoe. Amém?